Olá, farmas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à terceira aula do nosso curso de indicação farmacêutica. Nós estamos chegando aí quase na reta final do nosso curso e está sendo incrível ler cada uma das mensagens que vocês estão me enviando e dizendo ali quanto estão aí aprendendo com as nossas aulas. Eu fico extremamente feliz em ver ali toda essa comunidade de farmas que nós estamos criando. Nesse curso eu estou te ensinando ali todo passo a passo para você dominar o atendimento, a dispensação, a indicação de medicamentos, para você ganhar mais segurança para poder indicar os medicamentos corretos e assim melhorar a saúde do seu paciente aí na farmácia. E na aula de hoje nós iremos aí falar sobre os principais erros que você comete na indicação farmacêutica para nunca mais errar. Nós vamos abordar aí sobre erros de dispensação de medicamentos e o que uma indicação incorreta ela pode trazer ali como consequências negativas para o seu paciente. Nós também vamos falar de falhas na identificação de interações medicamentosas, que é uma grande dificuldade ali para a maioria dos farmacêuticos. E também vamos abordar sobre as faltas de orientação correta para o nosso paciente e como que isso aí pode prejudicar toda a forma como ele vai utilizar o seu medicamento. Na aula 1, nós abordamos ali os 5 pilares fundamentais para você dominar a indicação farmacêutica de forma segura. Na aula 2, nós abordamos ali sobre as principais indicações farmacêuticas na pediatria. Então, entendemos ali a importância de se indicar medicamentos de forma segura, precisa e eficaz. Aprendemos também a importância de se calcular a dose de medicamento em pediatria, baseado ali no peso para poder melhorar cada vez mais a segurança do nosso paciente. E é muito importante que você assista a ordem correta das nossas aulas. A aula 1, a aula 2 e a aula 3, que é hoje. Então, todas as aulas, elas foram elaboradas de uma maneira didática e essa sequência, ela vai te ajudar a fixar e a entender muito mais clareza todo o nosso conteúdo. E no final da aula de hoje, eu também vou revelar ali a terceira palavra-chave, para você poder desbloquear o seu certificado de participação. Então, fica aqui comigo até o final da nossa aula. Agora nós vamos lá para o nosso conteúdo de hoje, com a aula Os principais erros que você comete na indicação farmacêutica. Então, a gente vai entender na aula de hoje sobre 3 principais erros que eu vejo diariamente farmacêuticos cometendo. Erro na dispensação de medicamentos, falha na identificação de interações medicamentosas e também a falha na orientação do paciente. Todos esses erros, eles podem ser ali responsáveis por graves consequências na saúde do paciente, que vão impactar o seu tratamento medicamentoso e, consequentemente, vai impactar também na saúde desse paciente. Então, a gente vai entender ao longo da nossa aula esses principais erros. Então, quando a gente fala de erro na dispensação, esse para mim é um dos principais erros, os erros mais críticos que eu vejo. Por quê? Ele pode envolver a dispensação de medicamentos errados, em doses incorretas, para pacientes errados ou com instruções inadequadas. Nós vimos lá na nossa aula 1, o quê? Como que é importante durante a anamnese farmacêutica a gente conhecer o nosso paciente. Então, eu preciso de conhecer a história clínica do meu paciente, eu preciso de conhecer os seus problemas de saúde, quem que é o meu paciente, os medicamentos que ele já faz uso, para que dessa forma eu possa identificar o seu problema de saúde e indicar o medicamento errado. Então, imagina que ao fazer uma dispensação, você não conseguiu identificar ali aquele paciente certo. Quem que é o seu paciente? É um paciente idoso, é uma criança, é uma gestante, é um adulto, e você não identifica quem é aquele paciente certo, e você pode indicar o medicamento errado que vai comprometer a sua saúde.
né? Imagine que você chega uma mulher no balcão da farmácia pedindo uma indicação de anti-inflamatório. Você não identificou que aquela mulher é uma mulher gestante e você indicou o anti-inflamatório. Os anti-inflamatórios são contraindicados durante a gestação. Isso vai comprometer a saúde da mulher e, consequentemente, também a saúde do seu bebê. A mesma coisa quando a gente indica o medicamento para criança. Se a gente não faz o cálculo certo, de acordo com o peso daquela criança, avaliando a sua individualidade, a gente pode estar indicando o medicamento com uma dosagem muito maior. Isso pode causar uma toxicidade nessa criança. A criança, ela responde de uma forma diferente ao tratamento medicamentoso, porque a gente tem crianças com diferentes pesos e a dosagem do medicamento precisa ser calculada com base naquele peso daquela criança, para a gente poder garantir dessa forma a segurança daquele tratamento. Então, todas essas consequências podem levar ali graves problemas de saúde no meu paciente se eu não faço ali a dispensação de forma correta. Então, a gente sempre precisa de seguir a regra dos 5 certos para a gente poder evitar esses tipos de erros de dispensação. É avaliar qual é o medicamento certo para o meu paciente, a via certa, a dose certa, a hora certa e o paciente certo. O medicamento certo vai ser o medicamento mais seguro para aquela paciente, né? Se eu estou falando de uma paciente gestante, ela está com uma dor muscular, de forma alguma eu vou poder indicar um anti-inflamatório. Não é o medicamento certo para aquela gestante. Isso vai comprometer a saúde e, consequentemente, consequências muito graves para o seu bebê. Qual é a via certa de administração do medicamento? É a via endovenosa, que eu vou precisar de encaminhar esse paciente para um prescritor? É a via injetável? É a via transdérmica? É a via oral? Se eu tenho um paciente que está vomitando, será que indicar o medicamento na via oral vai ser ali eficaz para esse paciente? Se esse paciente utilizou o medicamento e vomitou logo depois, ele está sendo ali realmente absorvido? Ele vai ter seu efeito terapêutico? Eu preciso de avaliar a via certa para administrar aquele medicamento. A dose certa, como nós falamos, quando a gente fala de um paciente muitas vezes idoso, um paciente que é criança, a gente precisa de assegurar se aquela dose realmente está trazendo ali o efeito terapêutico para o meu paciente, se não está causando uma toxicidade para aquele paciente que vai comprometer o seu quadro de saúde. A hora certa é extremamente importante, a gente vai ver aí para frente na nossa aula, que o horário certo de administrar o medicamento vai impactar na sua absorção. Alguns medicamentos não podem ser administrados junto com o alimento. Isso vai impactar na absorção do medicamento. Então, o horário certo para eu poder entender ali qual é o medicamento vai, dessa forma, comprometer a adesão ao tratamento desse paciente. Eu preciso também de entender qual é a rotina do meu paciente, qual é o horário que ele acorda, qual é o horário que ele vai dormir, para que eu possa encaixar a minha indicação farmacêutica naquele horário que o paciente tenha melhor adesão ao seu tratamento. Não vai de nada adiantar eu indicar um medicamento que o paciente não vai utilizar de forma correta. Isso vai impactar no quadro de saúde e, consequentemente, no seu tratamento. E, mais uma vez, falar sobre o paciente certo. Eu preciso de identificar quem que é o meu paciente. Se é um paciente ali, através da sua história clínica, quais são os problemas de saúde que ele traz e eu identificar ali qual que é o paciente certo para fazer a indicação farmacêutica mais correta possível para esse paciente. Então, como exemplo aí, a gente tem ali para a gente poder ilustrar esse erro de dispensação. Se chega um paciente ali de 9 anos na farmácia, uma criança, chega na farmácia ali junto com o seu responsável e a mãe, o pai dessa criança relata que ela está apresentando ali sintomas de rinorreia, de obstrução nasal, de prurido nasal, de edema, de tosse. Então, a mãe dessa criança te pede ajuda ali para poder indicar algum medicamento para solucionar o problema de saúde dessa criança.
E aí você, durante a anamnese farmacêutica, identificou o problema de saúde desse paciente, porque você teve ali acesso na anamnese farmacêutica aos sinais e sintomas que essa criança está apresentando. Então você identificou que se trata de um quadro alérgico pela mediação ali de liberação de histamina, que causa ali todos esses sinais e sintomas. E aí você identifica dessa forma o medicamento certo para essa criança, um antialérgico de segunda geração. Um antialérgico de segunda geração, por quê? O antialérgico de segunda geração não vai causar sonolência nessa criança. Nós temos antialérgicos de primeira e de segunda geração. Os de primeira geração são aqueles que causam muita sonolência e que devem ser administrados várias vezes ao dia. O de segunda geração, muitas vezes a gente tem aí uma tomada de uma vez ao dia e não causam sonolência. Então, quando a gente fala de uma criança, a gente tem que avaliar a maior segurança terapêutica para esse paciente. Então, você identificou o medicamento correto, que é o medicamento mais seguro, a via certa, e agora você precisa de identificar a dose correta para essa criança. Quando a gente fala de uma criança de 9 anos, a gente vai avaliar em relação ao peso relacionado ali à dose correta para ser administrado nessa criança. Nós sabemos que a dose da desloratadina para uma criança aí de 9 anos, ela é aproximadamente 2,5 miligramas. Então, eu preciso de calcular aqui quantos ml vai ser ali dispensado para essa criança de 9 anos. Então, a gente tem ali que 2,5 miligramas vai corresponder a 5 ml desse medicamento. Então, dessa forma, eu vou precisar de indicar 5 ml ao dia de desloratadina para essa criança, para ela poder ter ali a dose certa do seu medicamento e, consequentemente, ali o melhor efeito terapêutico. O horário certo eu vou administrar de acordo com a realidade, com a rotina dessa mãe e dessa criança, é uma tomada ao dia, então vou avaliar com essa mãe o melhor horário para ela poder administrar aquele medicamento. Lembrando, né, o porquê da escolha da desloratadina, porque se trata de um antialérgico de segunda geração, porque a gente tem a desloratadina como um fármaco ativo. Eu poderia escolher a loratadina, qual que é a mais segura, loratadina ou desloratadina? A desloratadina ela é mais segura que a loratadina, porque a desloratadina é um metabólito da loratadina, um fármaco ativo. Dessa forma, ele é um metabólito mais hidrossolúvel, ele atravessa menos a barreira hematoencefálica e isso vai causar menos sonolência nessa criança. Então, isso tudo precisa ser avaliado no momento da dispensação, na indicação farmacêutica, para que a gente escolha o melhor medicamento, o medicamento mais seguro e mais eficaz para os nossos pacientes. E aí a gente tem um outro exemplo para a gente poder ilustrar essa dispensação. Eu tenho ali um paciente idoso, que ele é hepatopata, ele tem uma disfunção hepática e ele apresenta ali na farmácia uma prescrição de prednisona 20 miligramas ao dia. Você recebe essa prescrição, prednisona 20 miligramas ao dia. E aí um farmacêutico qualquer, um farmacêutico que não está ali realmente preocupado com a saúde do seu paciente, um farmacêutico que não domina a indicação farmacêutica, ele vai simplesmente pegar a prednisona e vai entregar ali na mão desse paciente idoso. Mas o que o farmacêutico que domina a indicação farmacêutica, ele vai fazer nesse caso? Ele vai entender quem que é aquele paciente. Se trata de um paciente hepatopata que apresenta uma disfunção hepática. Então, será que a prednisona é o medicamento certo para esse paciente? Qual que é ali a dose certa para esse paciente? Qual que é o horário certo para administrar aquele medicamento? Qual que é? Esse paciente é o paciente certo para poder receber essa prednisona de 20 miligramas? Então, vamos entender sobre isso. Como a gente sabe, a prednisona é um glicocorticoide e a prednisona, ela precisa de uma conversão, de uma biotransformação hepática para dar origem ao seu metabólito ativo, que é a prednisolona. Se a gente tem um paciente que ele tem uma disfunção hepática, ele vai ter prejuízo nessa biotransformação. Então, consequentemente, ele não vai ter ali a real biotransformação para essa molécula ativa prednisolona. Então, dessa forma, eu preciso, inclusive, assegurar que esse paciente possa receber o medicamento correto.
A prednisolona seria o medicamento mais certo para esse paciente. Primeiro, porque a gente está tratando de um metabólico já ativo, não vai precisar dessa metabolização hepática. Um paciente com disfunção hepática, ele tem prejuízo nessa biotransformação. E nesse caso, quando a gente está ali trazendo a prednisona para esse paciente, isso pode ainda mais gravar o seu quadro de saúde em relação ali a essa disfunção hepática. Então, o medicamento certo para esse paciente seria a prednisolona. Eu preciso de intervir nessa prescrição, eu preciso de encaminhar esse paciente ao médico e informar sobre aquele quadro de saúde do paciente. Eu só identifiquei esse quadro de saúde fazendo anamnese farmacêutica, entendendo quem que é o meu paciente no momento ali dessa dispensação. E por quanto tempo esse paciente vai utilizar esse medicamento? A gente precisa de orientar. Veio lá na prescrição um comprimido ao dia, mas por quanto tempo? Nós precisamos de orientar o nosso paciente, porque se ele faz o uso dessa prednisona, dessa prednisolona, de corticoides por longos períodos, isso tem um grande prejuízo na saúde do paciente. A gente não pode tirar corticoides de forma abrupta desse paciente. Essa retirada precisa de ser feita de forma gradual, por causa dos riscos que nós temos aí relacionado à deficiência de cortisol devido à supressão do eixo hipotálamo-hipófise adrenal. Então, para a gente poder diminuir os riscos desse paciente, a gente precisa de orientá-lo que quando for fazer a interrupção desse tratamento de corticoides, precisa de fazer de forma gradual. Então, se ele utiliza a prednisona de 20 mg, ele vai ter que reduzir essa dose pela metade por um período, depois reduzir novamente pela metade por um período, até fazer o desmame ali gradual desse medicamento. Então, isso tudo precisa ser orientado, porque isso pode impactar essa retirada abrupta na saúde do paciente. E qual que é o melhor horário para a gente poder administrar essa prednisona, essa prednisolona? Sempre acompanhando o pico da secreção fisiológica do cortisol. Por quê? A gente tem ali todo o ciclo de cortisol e os corticoides eles precisam de acompanhar esse ciclo fisiológico. Então, quando a gente fala de horário de administração do corticoide, precisam de ser preferencialmente pela manhã, porque a gente tem ali o maior pico de cortisol pela manhã e nunca à noite, porque administrar corticoides à noite pode causar um quadro de insônia nesse paciente. Quando a gente fala de um paciente idoso, a gente já sabe que muitos desses pacientes já trazem quadros de dificuldade de dormir, de insônia. Então, para a gente poder, inclusive, avaliar a segurança do nosso paciente, o horário correto de administrar corticoides é sempre pela manhã, para a gente poder acompanhar esse ciclo do cortisol e também para evitar quadros de insônia. Então, sempre corticoides serem administrados pela manhã, o horário certo para a gente poder orientar o nosso paciente. Outro ponto que eu preciso também de avaliar, quem que é o meu paciente? Esse paciente é um paciente diabético, eu preciso de monitorar a sua glicemia, porque a gente sabe que os corticoides, eles aumentam a gliconeogênese, então eu posso ter aumento dos níveis glicêmicos desse paciente, principalmente se ele fizer uso desse corticoide por longos períodos. Então, em alguns casos, a gente precisa avaliar a eficácia e a segurança desse medicamento. E se esse medicamento causar ali impactos significativos na sua glicemia, eu vou precisar de encaminhar esse paciente ao médico para poder ajustar, inclusive, a dose do seu antidiabético durante o tratamento com esse corticoide. Então, no momento da dispensação, olha a quantidade de informações que eu preciso de entender e de passar para o meu paciente para que eu possa garantir que o seu tratamento seja realmente eficaz e seguro. Não é somente eu pegar o medicamento ali no balcão da farmácia e entregar essa caixinha de medicamento para o paciente. Um farmacêutico clínico, um farmacêutico que domina a orientação, a dispensação, a indicação de medicamentos, ele é capaz de promover a saúde do nosso paciente,
Eu tenho certeza que após você fazer todo esse atendimento, imagine como que esse paciente passa a te olhar como um profissional referência, um profissional que está ali preocupado com a saúde do seu paciente, e dessa forma você se torna para esse paciente um profissional referência nos seus atendimentos. Então isso é muito importante que a gente domine a dispensação, a orientação, a indicação farmacêutica para garantir que os nossos pacientes possam receber o melhor tratamento possível. E aí a gente passa agora a entender sobre outro erro, que é sobre a identificação de interações medicamentosas. Eu sei que isso aí é um problema, é uma dificuldade muito grande de vários farmacêuticos entender sobre interações medicamentosas, como é ali o processo de entender, né, onde que vai atuar esses medicamentos e quais são os tipos de interações medicamentosas que podem vir a ocorrer durante o tratamento desses pacientes. Nós temos interações medicamentosas tanto de alimento com medicamento, como também de medicamento com medicamento. Todas essas interações, elas podem prejudicar ou até mesmo diminuir a eficácia do tratamento desse paciente. Então, se um farmacêutico ele não identificar essas interações medicamentosas ao dispensar ali os medicamentos, isso vai poder causar graves problemas de saúde para o nosso paciente. Uma forma para a gente poder identificar as interações medicamentosas é sempre conhecer o nosso paciente. Foi aquilo que nós abordamos na aula 1. É imprescindível que você entenda quem é o seu paciente, quais são os medicamentos que ele faz uso, qual a história clínica do meu paciente, porque dessa forma eu vou entender quais são os medicamentos que ele já faz uso, para que eu não possa indicar algum medicamento que vá ter alguma interação medicamentosa com os medicamentos que ele já faz uso. Então, a gente só entende isso fazendo uma anamnese farmacêutica de forma eficaz. Então a gente tem aí alguns exemplos de interações medicamentosas para que vocês possam entender melhor. A gente tem interação que vai afetar, alterar a absorção dos fármacos. Nós temos interações que alteram a biotransformações dos fármacos, que podem ser por indução ou inibição enzimática. Temos interações de medicamento com alimento e temos interações também de medicamento com condições clínicas que o paciente apresenta. Então, a gente vai entender cada tipo de interação aqui para que você possa já atuar aí no balcão da farmácia. Primeiro, a gente vai falar sobre aquelas alterações que alteram ali, as interações que alteram ali a absorção de fármacos. Então, esse fármaco pode ter um prejuízo na sua absorção ou até aumento na sua absorção. Um exemplo que a gente tem aí é dos inibidores da bomba de prótons. Então, omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, pantoprazol. Todos esses inibidores da bomba de prótons podem interagir, podem ter interações ali com os antifúngicos. Então, imagina, o paciente chega lá na farmácia te relatando uma micose e um farmacêutico que não domina a indicação farmacêutica vai simplesmente pegar ali um cetoconazol, entregar na mão do paciente e falar para ele poder fazer o tratamento com aquele cetoconazol. Mas o farmacêutico clínico, aquele farmacêutico que domina a indicação farmacêutica, ele vai identificar quem é aquele paciente. Então, ao identificar quem é aquele paciente, ele vai identificar também quais são os medicamentos que aquele paciente já faz uso. E ele identificou que o paciente faz uso de omeprazol. Então, qual que é a interação que a gente tem do omeprazol com um tipo de antifúngico, seja cetoconazol, seja itraconazol ou outros antifúngicos? Os inibidores da bomba de prótons, eles diminuem a acidez estomacal. Eles elevam o pH estomacal, diminuindo essa acidez. Os antifúngicos, eles precisam de estar no meio ácido para serem absorvidos. Então, se eu não tenho meio ácido, esse antifúngico não vai ser absorvido e, consequentemente, vai impactar ali no tratamento, na absorção desse medicamento. Então, o paciente não vai ter resultado na sua micose. Então, aquele paciente que chegou na farmácia, teve uma orientação não adequada pelo farmacêutico, não teve sucesso no seu tratamento.
Então, uma orientação nesse caso muda todo o quadro de indicação, muda todo o quadro ali de tratamento desse paciente. Os antifúngicos, eles não podem ser usados junto com os inibidores da bomba de prótons. A gente precisa identificar se esse inibidor da bomba de prótons que esse paciente está usando, inclusive se ele tem a real necessidade, porque o que a gente mais vê no dia a dia da farmácia é a utilização de forma contínua desses inibidores da bomba de prótons sem a real necessidade. A gente recebe muita prescrição de omeprazol com vários medicamentos, simplesmente porque o médico acredita que usando o omeprazol o paciente vai proteger o estômago e dessa forma ali, porque é um paciente polimedicado. E não é bem assim, né, gente? Isso aí a gente precisa entender que o omeprazol, os inibidores da bomba de prótons, eles são indicados por um tratamento específico, seja uma úlcera gástrica, uma gastrite. Então eles têm início e fim de tratamento. A gente precisa de orientar o nosso paciente, porque muitas vezes ele compra esse omeprazol na farmácia de forma contínua, porque ele acredita que o omeprazol protege o seu estômago. O omeprazol ele tem interação com inúmeros outros medicamentos. Eu trouxe aqui um exemplo de antifúngico, mas a gente tem interação com inúmeros outros medicamentos. E o que a gente mais vê na prática clínica todos os dias é problemas de saúde relacionados à interação medicamentosa. Então, isso é imprescindível que o farmacêutico entenda para que ele possa avaliar a segurança do tratamento dos seus pacientes. Um outro exemplo de interação são aquelas que vão alterar a biotransformação dos fármacos, seja por indução ou inibição enzimática. É uma interação também muito comum no dia a dia da farmácia. Como exemplo aí da indução enzimática, nós temos aí que nesse caso vai acontecer uma elevação dos níveis das enzimas, isso vai resultar no metabolismo acelerado dos fármacos. Então, indução, um fármaco induz o metabolismo do outro, e isso faz com que esse fármaco seja biotransformado, seja eliminado de forma mais rapidamente. Um exemplo que nós temos são dos anticonvulsivantes, então fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, topiramato, que possuem interação com os anticoncepcionais. Então, os anticonvulsivantes, eles vão atuar como indutores enzimáticos dos anticoncepcionais. Eles vão eliminar os anticoncepcionais mais rapidamente do organismo dessa mulher, vai diminuir a concentração plasmática desses anticoncepcionais. Isso vai acarretar um problema de saúde muito grave para essa mulher. Essa mulher pode ter uma gravidez indesejada ao uso desses anticoncepcionais. E o que a gente mais vê na prática clínica são aqueles pacientes que são polimedicados. Então, muitas vezes o paciente ele vai no cardiologista porque ele tem um problema ali cardíaco. Ele vai no dermatologista que ele tem um problema de pele. Ele vai no reumatologista, ele vai no ortopedista. Para cada especialidade médica, ele traz uma prescrição diferente. Então, esse paciente ele é polimedicado. E o médico, o cardiologista, quando ele recebe esse paciente, ele não quer saber se o paciente faz uso de outros medicamentos. Muitos não têm acesso e muitos não têm aí conhecimento sobre interação medicamentosa. E esse paciente chega na farmácia polimedicado, comprando vários medicamentos, e a gente precisa de intervir e avaliar se tem alguma interação medicamentosa ali. Quando a gente fala de anticoncepcional, o ponto mais importante é que nós, farmacêuticos, podemos prescrever anticoncepcionais. A gente viu isso, o assunto da nossa aula número 2. A gente falou tudo sobre anticoncepcionais ali. Então, se a gente vai indicar um anticoncepcional para essa mulher, eu preciso de abordar essa mulher e entender quem que é essa paciente, quais são os medicamentos que ela já faz uso, qual a sua história clínica. Assunto lá da nossa primeira aula do curso de indicação farmacêutica. Então, eu preciso de conhecer quem que é aquela minha paciente. Se essa minha paciente é uma paciente que eu identifiquei que ela tem um problema convulsivante, que ela faz uso de um anticonvulsivante, eu não posso indicar um anticoncepcional oral para essa paciente, porque ela tem um sério risco de ter uma gravidez indesejada. Eu preciso de identificar uma outra forma de método contraceptivo para essa mulher,
ou até mesmo trocar o seu anticonvulsivante, encaminhá-la ao médico prescritor para que possa trocar o anticonvulsivante que não tenha interação com esse anticoncepcional oral. Então, isso aí são interações que vão impactar gravemente no quadro de saúde dessa mulher. É imprescindível que o farmacêutico entenda sobre essas interações e faça intervenções necessárias. Nós temos também interações medicamentosas relacionadas à inibição enzimática, né? Então, a gente tem aí o contrário nesse caso. Nós temos uma queda na velocidade de biotransformação, ou seja, nós temos aí um prolongamento dos efeitos farmacológicos e, dessa forma, maior probabilidade de acontecer uma toxicidade relacionada a esse medicamento. Então, um medicamento ele vai inibir a sua biotransformação de outro medicamento. E isso a gente vai ter uma concentração plasmática maior e dessa forma pode gerar uma toxicidade. Um exemplo que a gente tem é dos anticoncepcionais, principalmente aqueles que contêm estrogênio na sua composição, os anticoncepcionais combinados, que vão aumentar a meia-vida e diminuir o metabolismo dos corticoides. Então, isso pode gerar um aumento da concentração plasmática desses corticoides, consequentemente gerar toxicidade desses corticoides nesse paciente. Então, dependendo do paciente, se é um paciente diabético, se é um paciente idoso, isso pode acarretar em graves problemas de saúde do meu paciente. Então, eu preciso de entender quem que é o meu paciente, se é um paciente que eu estou indicando um anticoncepcional, quais são os problemas de saúde que ela faz uso, quais são ali os medicamentos que ela já faz uso, para eu poder avaliar e identificar o medicamento mais seguro e fazer as intervenções necessárias quando for o caso. Então, é imprescindível entender sobre essas interações medicamentosas. Um outro exemplo que nós temos de interação relacionado também a medicamento com alimento. Então, nós temos aí os antimicrobianos, as quinolonas, ciprofloxacino, levofloxacino, norfloxacino. Todas as quinolonas, elas devem ser administradas longe das refeições, porque elas possuem interação com o medicamento. Então, tanto o medicamento como também alguns minerais, como ferro, como cálcio, podem diminuir a absorção dessas quinolonas. Então, o paciente, muitas vezes, que é orientada a utilizar o antibiótico junto com a refeição para proteger o estômago, isso não existe, né, gente? Pode desencadear em diminuição da concentração plasmática desses antimicrobianos e, consequentemente, gerar para esse paciente prejuízo no seu tratamento. Então, o paciente começa a ter não melhora do seu quadro clínico, ele começa a ter infecções de repetição e isso pode impactar na saúde do nosso paciente. Então, a gente precisa de orientar esse paciente. Recebeu a prescrição de antimicrobiano, não é simplesmente dispensar aquele medicamento, entregar aquele medicamento para o paciente no balcão da farmácia. É orientar a forma correta de uso. Qual que é a forma correta de uso? Entendendo a rotina do meu paciente, que horas que ele se alimenta, se é um medicamento que foi prescrito de 12 em 12 horas, qual o horário que ele se levanta, qual o horário que ele toma o seu café da manhã, o horário do seu jantar, para que eu possa colocar aquele antimicrobiano longe das suas refeições e dessa forma assegurar que esse medicamento vai ter a melhor absorção possível e, consequentemente, o melhor efeito terapêutico para esse paciente. E temos também, por último, ali as interações de medicamento com a condição clínica do meu paciente. Então, a gente vai entender que alguns medicamentos, como principalmente os AINES, eles podem aumentar a pressão arterial do meu paciente. Então, se eu estou indicando um anti-inflamatório para o meu paciente, identifiquei através da história clínica do meu paciente que ele é um hipertenso, eu preciso de monitorar esse paciente. Então, eu vou monitorar esse paciente, eu vou falar com esse paciente para retornar à farmácia num quadro de 48 horas, de 72 horas, para que eu possa avaliar ali seus níveis pressóricos e avaliar se aquele medicamento é seguro para o meu paciente, né, ao ponto de impactar no seu quadro de saúde. Então, eu vou fazer uma indicação, mas a partir do momento que eu faço essa indicação, eu acompanho o meu paciente. Tudo isso é assunto da nossa primeira aula, o acompanhamento e o monitoramento do nosso paciente. Um farmacêutico clínico, um farmacêutico que domina a indicação farmacêutica, ele indica o medicamento certo para o paciente, mas ele monitora, ele acompanha esse paciente.
Então, se eu tenho um paciente hipertenso e eu preciso de indicar um anti-inflamatório não esteroidal para aquele paciente, eu vou precisar de monitorar e acompanhar esse paciente. Então, sempre pedir esse paciente que retorne à farmácia para esse acompanhamento. Se eu tenho um paciente asmático, então, identifiquei através da história clínica do meu paciente lá na minha anamnese farmacêutica que ele é um paciente asmático, mas que ele usa um anti-inflamatório não esteroidal. E ele está apresentando ali aumento dos sintomas da asma nesse caso. Então, isso aí pode agravar o quadro de saúde do meu paciente. Então, em alguns momentos, esse anti-inflamatório não esteroidal não vai ser a melhor indicação para o meu paciente asmático, porque vai comprometer o seu quadro de saúde e, inclusive, vai prejudicar, agravar o seu quadro asmático. Então, principalmente se esse paciente já faz ali um tratamento e está no momento de uma crise asmática, os anti-inflamatórios não esteroidais são contraindicados para esse paciente devido a essa interação medicamentosa. Então, preciso de avaliar, mais uma vez, reiterando isso. Quem é o nosso paciente, entender a história clínica do nosso paciente, os medicamentos que ele faz uso, antes que a gente faça uma indicação farmacêutica que não prejudique, que não encontre ali uma interação medicamentosa. E o nosso terceiro erro, que a gente passa a entender agora, é sobre a falta de orientação ao nosso paciente. Então, não adianta nada a gente fazer uma indicação se a gente não orienta o nosso paciente a forma correta de uso, o horário correto de uso e faça ali o acompanhamento e o monitoramento desse paciente. Então, quando o farmacêutico ele não fornece para esse paciente aquelas informações corretas e adequadas, né, sobre como tomar o medicamento no horário certo, quais são os possíveis efeitos colaterais que podem surgir através do acompanhamento e monitoramento, quais são as interações que aquele medicamento pode ter com alimento ou com qualquer outro medicamento que ele passa ali a fazer uso. Então, esses pacientes, eles podem não usar os medicamentos de forma correta e isso vai comprometer a eficácia do seu tratamento farmacoterapêutico. Então, não é só indicar, é orientar, fazer ali a orientação relacionada à posologia, à dose, aos possíveis efeitos colaterais que possam vir. Eu vou monitorar, eu vou acompanhar o meu paciente durante todo o seu tratamento, avaliando inclusive as interações medicamentosas que podem ali surgir durante esse tratamento. Então, eu vou sempre orientar o meu paciente, né, o horário correto para administrar aquele medicamento, entendendo a sua rotina. Se eu indico um antialérgico de primeira geração para um paciente que ele é motorista, trabalha o dia inteiro na rua dirigindo algum veículo, eu vou indicar um antialérgico para esse paciente que seja de primeira geração? Aquele antialérgico que causa sonolência, aquele antialérgico que tem que ser administrado 3, 4 vezes ao dia. É inadmissível que você faça essa indicação, até mesmo um antigripal. Eu vejo indicações de antigripais todos os momentos de forma incorreta na farmácia. O paciente chega pedindo que está com sintomas de gripe e você indica um antigripal. A gente sabe que a composição do antigripal tem ali antialérgicos de primeira geração, que são antialérgicos que causam uma sonolência. E esse antigripal ele é utilizado ali de 3 a 4 vezes ao dia. Então, se o meu paciente é motorista, essa vai ser a melhor opção para o meu paciente. Eu não estou comprometendo a segurança desse paciente ali no seu trabalho, né, dirigindo um veículo o dia todo ali na rua. Isso precisa ser avaliado. Eu preciso de identificar a segurança do meu paciente. Então, um paciente motorista, eu não posso indicar um antigripal, eu não posso indicar um antialérgico de primeira geração que vai causar sonolência nesse paciente. Então, entender a rotina do meu paciente, quem que é o meu paciente, para fazer a indicação farmacêutica mais segura possível. Eu tenho que avaliar interações, seja com alimento, como nós falamos, ou com os medicamentos que o paciente faz uso. Eu só posso fazer uma indicação para poder assegurar que aquele tratamento ele possa ter um efeito terapêutico que seja ali eficaz para o meu paciente. Eu tenho que avaliar as reações adversas, os efeitos colaterais que esse paciente possa estar submetido. Eu só consigo avaliar essas reações, esses efeitos colaterais, fazendo o acompanhamento e o monitoramento do meu paciente. E aqueles pacientes que fazem
uso de medicamentos de uso contínuo. O que esse paciente precisa de suplementar para poder promover a sua saúde? Então, esse é um ponto também muito falho nas indicações farmacêuticas, né, a respeito das indicações e prescrições de suplementações diante de problemas de saúde contínuos que esse paciente apresenta na farmácia. Né? Nós temos aí principalmente as estatinas, então um paciente que faz uso de estatina de uso contínuo. Esse paciente com o uso das estatinas, elas diminuem a síntese endógena de coenzima Q10. Né? Então a gente tem ali todo o mecanismo de ação das estatinas diminuindo, inibindo a enzima HMG-CoA redutase, responsável pela produção do colesterol. Então, durante essa via de inibição dessa enzima HMG-CoA redutase, para não ter a produção de colesterol, a gente também tem a diminuição da produção de coenzima Q10. E aí, o que esse paciente te apresenta ali na farmácia? Dores musculares, dores nas pernas principalmente. É aquele paciente que está comprando constantemente anti-inflamatórios na farmácia, principalmente aquele paciente idoso que te relata que todo dia tem dor, todo dia tem que tomar um remédio para dor. Compra Torcilax, compra Dorflex todos os dias na farmácia. E aí você tem que identificar que esse paciente, quais são os medicamentos que esse paciente utiliza. Então você identificou que ele faz uso de uma estatina e sabe que essas dores musculares, elas são ocasionadas pela deficiência de coenzima Q10 que é causada pelo uso desses medicamentos. Então a gente precisa de suplementar o nosso paciente. Não é indicar anti-inflamatórios, não é indicar analgésico, porque isso não vai resolver o quadro de saúde do paciente, isso não vai resolver o real problema do meu paciente. Eu preciso de suplementar, entender as carências que esse paciente está sendo submetido e dessa forma corrigir essa carência ocasionada pelas estatinas. O mesmo exemplo que a gente tem com metformina. Então, vários pacientes diabéticos que usam metformina de forma contínua, muitas vezes até 3, 4 vezes ao dia. E a gente sabe que a metformina, ela tem um prejuízo na absorção de vitamina B12. Então, o uso de metformina diminui os níveis de vitamina B12 e esse paciente pode ter uma carência nutricional e pode desenvolver, inclusive, futuramente uma anemia megaloblástica. Principalmente a gente liga o alerta se esse paciente é um paciente idoso, porque a gente sabe que a vitamina B12 também está relacionada aos seus déficits relacionados a quadros de demência, de Alzheimer. Então, se um paciente idoso já usa metformina, eu preciso de avaliar os seus exames laboratoriais e fazer a suplementação necessária para a gente poder corrigir essa carência nutricional e, inclusive, proteger esse paciente de um problema de saúde futuro que ele pode estar submetido. Então, tudo isso, o farmacêutico clínico, o farmacêutico que domina a indicação farmacêutica, ele está preparado para poder atender qualquer problema de saúde que esse paciente possa vir apresentar ali no balcão da farmácia e dessa forma assegurar ali a avaliação correta desse paciente, identificando os problemas de saúde e intervindo quando for necessário. Então, dessa forma, a gente sabe que o farmacêutico, ele não pode ser apenas um entregador de caixinhas, que a gente tem visto aí, né, constantemente nas farmácias, nos balcões, na realidade do brasileiro. Ele precisa de aplicar esses 3 passos que nós falamos aqui para poder garantir que o seu paciente ele tenha um tratamento que seja seguro e que seja eficaz. Nós precisamos de saber orientar a forma correta de administrar o medicamento para o nosso paciente, de intervir quando for necessário, avaliando as interações medicamentosas, as contraindicações, os efeitos colaterais, estar sempre acompanhando, monitorando esse paciente. Então, é somente dessa forma que nós vamos estar promovendo a saúde e o bem-estar dos nossos pacientes. É somente dessa forma que a gente possa garantir que a gente está levando ali saúde, bem-estar e comprometimento do nosso trabalho com a saúde do nosso paciente. Vocês viram quanto conteúdo nós já tivemos ao longo dessa semana? Percebe quanto tempo que você economizou podendo seguir um passo a passo estruturado?
Se você fosse tentar aprender isso tudo sozinho, certamente levaria muito mais tempo. E por mais que eu tenha me esforçado em tentar colocar tudo ali para você, estudante de farmácia, não teríamos tempo para ver todo esse conteúdo necessário. Então, apesar de nós termos ali avançado bastante no conhecimento, esses são os primeiros passos. Para você ir para o próximo nível, como farmacêutico, nós precisamos nos aprofundar mais nessas aulas. E agora eu quero responder uma pergunta que muitos de vocês me fazem. Como superar a falta de segurança para poder atender e para poder indicar os medicamentos corretos? Como dar o primeiro passo para ser um farmacêutico referência seguro e, por consequência, ali, bem remunerado por isso? Então, para te responder essa pergunta, eu quero colocar aqui alguns pontos para poder você refletir sobre isso. Você tem hoje insegurança porque você não tem conhecimento. A partir do momento que você adquire conhecimento e você começa a colocá-lo ali em prática, você vai passar a se sentir muito mais seguro nos seus atendimentos. Porém, para você poder cumprir todo esse ciclo, você precisa de começar. E realmente é muito mais difícil começar sozinho, sem saber se está fazendo certo, se você está atendendo o paciente de forma correta. E acima de tudo, é muito mais difícil começar sem ter um método certo, validado. É tipo um GPS, sabe? Imagina que você quer ir de São Paulo até Rio de Janeiro. Você sabe qual é o seu objetivo final. Mas como que você nunca fez esse trajeto antes sozinho, você vai errar, se você não tiver ali a ajuda de um GPS. Então, saber somente o seu objetivo final e ter a vontade de chegar nele não basta. Você precisa de um método para poder chegar lá. Eu diria que é praticamente impossível chegar sem um método. E mesmo se você chegar, quantos anos que você poderia economizar se você tivesse apenas pego ali o GPS, sabe? Foi por isso, sabendo das dificuldades que se tem ali ao longo de todo o processo, de dominar o atendimento farmacêutico por completo, que eu criei o treinamento PharmaDAF, dominando o atendimento farmacêutico. E agora chegou a hora de eu te dar ali todos os detalhes para você que quer ser o meu aluno do meu treinamento. Mas, Daiane, para quem que vai ser destinado esse curso? Esse curso, ele vai servir para todo farmacêutico, todo estudante de farmácia, mas principalmente para aqueles que lá na faculdade não foi fornecido o suficiente de conhecimento para poder trabalhar no dia a dia. Para aqueles ainda que não se sentem seguros e confiantes de indicar algum medicamento para o seu paciente. Também para aqueles para os estudantes de farmácia que em breve vão chegar ali no mercado de trabalho e vão estar atuando e querem passar ali segurança para os seus pacientes. E dessa forma se tornar ali capaz de solucionar os seus problemas, as queixas que esse paciente traz. Nós sabemos que o mercado de trabalho ele é altamente competitivo. E saber fazer uma indicação, uma prescrição farmacêutica correta é uma tarefa primordial para todos os farmacêuticos. Esse curso também é destinado para aqueles farmacêuticos que já trabalham ali na farmácia, mas querem melhorar como profissional e dessa forma se atualizar com as novidades do mercado. Nós sabemos que nós estamos passando por uma grande valorização do profissional farmacêutico ultimamente. Nós alcançamos a possibilidade da prescrição farmacêutica, da possibilidade de realizar exames laboratoriais dentro da farmácia, da própria prescrição de contraceptivos hormonais que nós estamos passando.
do próprio consultório farmacêutico e você pode ter certeza que nós vamos ainda conquistar muitos outros ganhos. Agora imagine que você é capaz de fazer um atendimento farmacêutico com segurança, que você sabe dispensar os medicamentos corretos sem medo de cometer algum erro. O que isso pode fazer para sua carreira farmacêutica nos próximos anos? Isso pode significar que você vai ser um farmacêutico muito bem sucedido e que você vai ter acesso ali às melhores oportunidades num setor que está cada vez mais concorrido e exigindo mais capacidade técnica de todos nós. E o principal, imagina quantos pacientes que você vai ajudar de forma muito mais rápida e até mesmo diminuindo o sofrimento desses pacientes. O que eu vou te apresentar aqui agora é o caminho mais rápido, mais seguro e direto para você dominar o atendimento farmacêutico. E como que vai ser esse curso? Esse curso, ele é um passo a passo muito claro, muito simples, muito objetivo, que pode ser aprendido por qualquer farmacêutico, qualquer estudante de farmácia. Eu conheço muito bem a rotina dos farmacêuticos, dos estudantes, e por isso que esse curso ele foi desenhado para que você consiga terminar ele do início até o fim em aproximadamente 8 semanas. Então, em 8 semanas, você assistindo ali 2 aulas por dia, você termina todo o seu curso e pega o seu certificado de conclusão. E como que eu organizei todo esse curso? Eu vou abrir aqui a plataforma onde está hospedado o curso para te mostrar tudo de uma forma muito detalhada. Então, vou mostrar aqui para vocês dentro do Farmadaf como que está dividido o nosso curso e os principais ali componentes. Então, a gente tem aqui hoje aproximadamente 133 aulas divididas em 20 módulos do nosso curso. A gente começa aqui com a introdução e boas-vindas, passando para vocês algumas orientações básicas de como que vai funcionar o nosso curso. E a gente começa no módulo 2 já com o próprio conteúdo. No módulo 2, eu coloquei aqui alguns pontos muito importantes para a gente revisar a base da farmacologia. Então, processos de farmacocinética e farmacodinâmica. Então, a gente tem aí processos de absorção, distribuição, biotransformação, excreção de fármacos, também a forma de liberação de fármacos e também um módulo sobre farmacodinâmica. Tudo isso para você revisar pontos muito importantes que a gente vai falando ao longo das aulas e que pode ter aí alguma dúvida. Então, a gente tem essa base muito bem coesa e bem formada. E a gente começa depois no módulo 3, abordando sobre analgésicos e antitérmicos. Então, nesse módulo, você vai ser capaz de dominar toda a indicação, toda a farmacologia referente aos analgésicos, antitérmicos, anti-inflamatórios, glicocorticoides, relaxantes musculares, antialérgicos, dores de cabeça e enxaquecas. Você vai conseguir desenvolver um raciocínio para poder ajudar o seu paciente e fazer a indicação correta relacionada a esses problemas de saúde. No módulo 4, a gente vai falar sobre doenças de pele. Então, a gente tem ali as doenças de pele que, ao indicar medicamentos no balcão para o seu paciente, você vai dominar toda a fisiopatologia dessas doenças e assim fazer as indicações corretas e seguras para o seu paciente. Então, vocês vão entender sobre acne, alopécia, calos, dermatites, foliculite, furúnculo, psoríase, micoses, vitiligo, verrugas e ferimentos e curativos. Depois, no módulo 5, a gente passa para os medicamentos indicados nos transtornos digestivos. Então, você vai ser capaz de entender sobre a fisiopatologia dessas doenças, sobre as indicações corretas para tratar realmente o problema de saúde do seu paciente e fazer as orientações corretas. Então, a gente tem aqui nesse módulo gastrite, refluxo, distúrbios gastrointestinais, gases, hemorroidas, náuseas e vômitos, diarreia e também sobre laxantes.
No módulo 6, a gente passa a entender sobre parasitoses. Então, tratamento correto para você indicar relacionado a cada uma das parasitoses. Também relacionado a pediculose e escabiose. No módulo 7, nós vamos falar sobre saúde intestinal. Então, você vai entender tudo sobre saúde intestinal para poder tratar doenças relacionadas que começam ali com fundo no intestino. Vamos também saber calcular e indicar probióticos, prebióticos, simbióticos e também sobre constipação. Então, nesse módulo aqui, você vai saber todas as diferenças entre probióticos, prebióticos, simbióticos e como e quando indicar cada um desses para o seu paciente. No módulo 8, a gente vai falar sobre transtornos respiratórios. Então, a gente vai entender ali sobre a fisiopatologia de cada um deles e as indicações corretas, os medicamentos corretos, as dosagens e as orientações corretas para o nosso paciente. Então, vamos abordar sobre gripes e resfriados, rinite, rinocinusite, tosse, asma, terapias inalatórias da asma e também bronquite. Passamos no módulo 9 para métodos contraceptivos. Então, aqui você vai dominar toda a indicação e prescrição dos contraceptivos hormonais. Se você gostou da aula 2 que nós damos no nosso curso de indicação farmacêutica, você pode ter certeza que aqui o conteúdo é muito mais abrangente, muito mais completo. Então, nós vamos falar sobre o ciclo menstrual para você entender onde que atua cada método contraceptivo, sobre os hormônios que são liberados, sobre as questões relacionadas ali, toda a mediação do aparelho reprodutor feminino. Vamos falar sobre os anticoncepcionais orais combinados, mini pílula, sobre estrogênio e progesterona, sobre eventos adversos e manejo clínico, os anticoncepcionais injetáveis, anel vaginal adesivo transdérmico, as interações medicamentosas que envolvem os contraceptivos hormonais, pílula do dia seguinte e teste de gravidez. Depois nós vamos falar no módulo 10 sobre saúde da mulher. Então você vai ser capaz de identificar os problemas de saúde corretos para essa mulher e fazer a indicação farmacêutica correta em relação a cólicas, infecção urinária, vulvovaginites, entendendo sobre as diferenças de candidíase, vaginose bacteriana, tricomoníase e também outras vulvovaginites que essa mulher pode apresentar. Depois a gente passa sobre distúrbios oftalmológicos, então vamos abordar sobre colírios e sobre indicação farmacêutica nas conjuntivites bacteriana, viral, alérgica e também em ordeulo e calásio. Vamos abordar também no módulo 12 sobre indicação farmacêutica na dengue, na zika e na chikungunya. Você vai entender ali como que é feito todo o diagnóstico dessas 3 patologias e como podemos orientar o nosso paciente a utilizar o medicamento certo e seguro para esses problemas de saúde. Vamos para o módulo 13, orientação farmacêutica na pediatria. Então a gente tem aqui 6 aulas extremamente vastas para você indicar medicamentos seguros para o seu paciente. Nesse módulo você vai conseguir fazer cálculos relacionados ao peso do seu paciente, vai poder indicar o medicamento certo e seguro para o público infantil. Lembrando também que cada módulo desse nós temos ali os materiais complementares. Então você vai ter todo o material complementar para você poder baixar e dessa forma consultar aí na farmácia quando você precisar. Em relação à pediatria, a gente tem aqui 2 PDFs extremamente importantes com todo o passo a passo ali relacionado à dose de cada medicamento relacionado ao peso. Então você já recebe nesse módulo ali toda a posologia relacionada a medicamentos para criança, mas você também aprende a fazer o cálculo nas nossas aulas. Depois a gente passa no módulo 14 para orientação farmacêutica na gravidez. Então,
quais são os principais problemas de saúde que essa mulher grávida te apresenta no balcão da farmácia, qual o medicamento certo e seguro você pode indicar. Lembrando também que todos os módulos a gente tem ali o material complementar, então você vai receber o material complementar de todos os medicamentos que são seguros para ser utilizados durante a gravidez. Nós passamos depois para o módulo 15, orientação na amamentação. Então, quais são os medicamentos que podem ser utilizados na amamentação de forma segura? E também recebe o material complementar com todos os medicamentos que podem ser utilizados durante a amamentação para você consultar ali no balcão da farmácia. Depois do módulo 16, nós temos prescrição de vitaminas. Então, você vai conseguir suplementar o seu paciente de forma eficaz. Vitamina B12, vitamina D, ômega 3, ferro, creatina e também ter acesso ali a todo módulo, a toda material complementar de suplementação, com a dose correta de cada suplemento, de cada vitamina para o seu paciente. Dessa forma também você consegue trazer aqui qualquer um desses módulos as suas dúvidas. Então o campo logo abaixo de cada aula, nós temos aqui o campo para você deixar as suas dúvidas. Então quando for necessário, você vai colocar a dúvida que você tiver a respeito ali daquela aula e eu vou te responder no prazo ali de até 72 horas. Então você vai ser acompanhado e monitorado por mim durante todo o seu curso. A gente tem um material extremamente vasto para poder te preparar para qualquer indicação, qualquer prescrição que você venha ali a precisar de fazer para o seu paciente, sempre de forma segura e sempre de forma eficaz, avaliando efeitos adversos, interações medicamentosas que podem surgir durante a indicação. Então, todo o nosso curso é muito bem estruturado para poder te tornar um profissional extremamente capacitado para qualquer tipo de indicação farmacêutica. E eu ainda tenho uma novidade para te contar. Você ainda terá a opção de ter um certificado validado pelo MEC como uma extensão universitária. Essa certificação do MEC, ela pode ser muito relevante para o seu currículo. E eu consegui uma parceria com uma universidade, a Faciência, para poder viabilizar tudo isso para vocês. Esse certificado, ele tem um pequeno custo para ser emitido, comparado ali com o valor que ele tem ali para a sua carreira. Então, no momento da sua inscrição, você pode ali optar por pegar esse certificado MEC pela metade do preço que ele custa normalmente. Na aula de domingo eu vou te passar ali todos os detalhes de uma forma muito mais clara. E afinal, quanto que vai custar toda essa formação? Hoje no mercado nós temos cursos aí de R$ 1.500, de R$ 2.000. E se eu fosse te cobrar realmente tudo que eu gastei para poder estudar, para desenvolver o meu método, eu também ia te cobrar algo aí em torno desse valor ou até mais. Mas eu pensei no valor bem justo pelo meu trabalho e também acessível para você, que é o preço ali de R$ 997. E hoje, dentro do cenário da farmácia, eu considero esse valor ele bem acessível. R$ 997 é o quanto que vai custar o curso Farmadaf. Mas atenção, na segunda-feira você vai poder se inscrever com um desconto super especial. E deixa eu te explicar como que isso vai funcionar. As inscrições elas vão abrir na segunda-feira às 9 horas da manhã. E na segunda você vai ter acesso aí a um super desconto na sua inscrição. E esse desconto ele vai durar somente até na próxima sexta-feira. Depois disso, o desconto acaba e o curso também encerra suas inscrições. Ou seja, o valor do curso vai sair para você com esse desconto de R$ 747, ou parcelado em 12 vezes de R$ 74,55. R$ 74 por mês vai ser o seu investimento para poder dominar de vez ali todo o atendimento farmacêutico e se tornar um profissional referência e assim se destacar
no mercado de trabalho. R$ 74 por mês hoje não paga nenhuma pizza por mês. Esse é o valor ali mais acessível que eu consegui chegar para você dominar ali o atendimento farmacêutico. Agora eu também quero te mostrar aí os bônus que você vai ganhar, né, ao entrar ali para a próxima turma do nosso curso Farmadaf. Então, nós temos um módulo aqui de análise de exames laboratoriais. Então, você vai ser capaz de analisar os exames laboratoriais do seu paciente, identificar carências de vitaminas, de minerais e também avaliar aquele paciente relacionado ali a algumas doenças e patologias. Então, nós temos aqui análise referente às anemias carenciais, anemia ferropriva, anemia megaloblástica, todo o leucograma e plaquetograma para você saber identificar o exame laboratorial desse paciente de forma eficiente. Temos também um módulo de biomarcadores relacionados à resistência insulínica e diabetes. Então você vai conseguir acompanhar esse paciente diabético aí na farmácia, entendendo se aquela terapia medicamentosa está sendo eficaz para o seu paciente, avaliando ali todos os parâmetros que você precisa de acompanhar e saber se esse paciente ali realmente está sendo ali recebendo um tratamento eficaz. Temos ali também a calculadora do risco de diabetes, tudo isso para você acompanhar o seu paciente diabético e dessa forma fornecer o melhor atendimento e acompanhamento farmacoterapêutico. Depois nós passamos também para o bônus de hipertensão arterial. Então você vai entender absolutamente tudo sobre hipertensão arterial, desde ali a causa, os conceitos da hipertensão, o diagnóstico, as metas terapêuticas, o tratamento não farmacológico, todo o tratamento farmacológico que envolve todos os antihipertensivos. Você vai também conseguir avaliar relacionado à hipertensão resistente, hipotensão, como escolher o antihipertensivo ideal para o paciente, sobre hipertensão na gravidez e na amamentação para fazer as orientações corretas, os encaminhamentos caso seja necessário, e você recebe também todo o material complementar para você ter acesso no balcão da farmácia quando tiver alguma dúvida e quando estiver precisando ali de consultar para poder atender algum paciente. Tudo sobre hipertensão arterial você vai encontrar nesse módulo aqui, que vai te deixar aí dominando para poder atender qualquer paciente hipertensivo e fazer as orientações, os acompanhamentos de forma eficaz e segura. Depois a gente passa para os módulos também de legislação farmacêutica no nosso bônus. Então a gente tem aqui todo o módulo de legislação farmacêutica. Você vai receber todos os POPs para você colocar na farmácia, tudo prontinho para você imprimir e apenas editar com os dados aí da sua drogaria e com os seus dados de farmacêutico. Você também tem o plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, todo o manual de boas práticas, e aqui a gente tem vários anexos também para poder utilizar e otimizar o seu tempo aí na farmácia. Atenção farmacêutica, avaliação de transportadoras, a carta de higienização das mãos, a carta de higienização antisséptica, principalmente também relacionado ali o guia de verificação das boas práticas na farmácia, sobre consulta farmacêutica, todo o modelo de prontuário, as planilhas de registro para acompanhamento de temperatura, de umidade, os modelos de carimbos de controlados, a declaração de serviço farmacêutico, tudo isso para otimizar o seu tempo aí na farmácia e você ficar também de forma correta relacionada aí aos órgãos fiscalizadores como a vigilância sanitária. Então eu fiz tudo muito bem estruturado para poder te tornar um profissional referência nos seus atendimentos, mas também otimizar o seu tempo relacionado ali todas as questões burocráticas que nós temos ali dentro da farmácia. Então o Farmadaf é o curso mais completo que vai te deixar um profissional referência e dominar todo o atendimento e a indicação farmacêutica. E eu criei um grupo de pré-matrícula para aqueles que estão mais interessados em se matricular na segunda-feira às 9 horas no Farmadaf. Então, se você é um deles e quer entrar, aperta esse botão aqui que está logo abaixo dessa aula para você entrar no nosso grupo exclusivo. E antes de encerrarmos, eu preciso te passar a palavra-chave da nossa aula de hoje. A palavra-chave é referência.
Então anota aí para você não esquecer. E domingo, às 15 horas, nós teremos aí a nossa última aula antes da abertura das inscrições. E dessa vez será ao vivo e eu quero você lá comigo. Você vai ter a oportunidade de me fazer perguntas, tirar suas dúvidas ao vivo ali comigo. Então já anota aí na sua agenda para você não esquecer. Um forte abraço e até domingo!